Boa Achou noite, bonito? Não achou que ficou bem feito? são 19 horas, estamos aqui ao vivo no Facebook e eu estou muito feliz em conversar com o doutor Caio, que de nascença é Luiz Carlos Romero, e eu aqui o chamarei de Caio Romero, médico sanitarista, foi da equipe pioneira para implantar os protocolos de infecção hospitalar, sanitários do Ministério da Saúde. Se você pensa que isso aconteceu lá no século XII, não foi, não, foi em 1986. Caio, muito prazer, doutor, de ter aqui com a gente para falar sobre tantas coisas duras da gente ouvir e saber. Bem-vindo. Obrigado, eu é que agradeço pela oportunidade. E o prazer é meu. Obrigada. O Caio, doutor Caio, ele é autor do livro Saúde e Política, a doença como protagonista da história. Eu li o livro, eu fiquei assim impressionada com as informações e li hoje, de ontem para hoje. Eu queria primeiro, por que a doença é protagonista da história? E vamos prestar atenção especialmente, nos ater especialmente às pandemias, porque elas marcam ciclos, né? Parece que acontece uma pandemia a um momento mundial diferente. Por que isso acontece e quais foram as mais marcantes, doutor Caio? Mônica, como estudante de história e como médico, eu sempre sentia que a historiografia não valorizava o papel que a doença tinha como fato histórico. E daí resolvi estudar isso. O livro, então, tem duas partes. Uma parte é isso que você está se referindo, em que eu estudo algumas situações em que doenças muito graves, epidemias muito graves, mudaram radicalmente o caminho que vinha sendo traçado, mudaram a direção da história, né? E, assim, por exemplo, em especial, as duas grandes pandemias mundiais de peste bubônica, uma no final da Idade Média, no final da Antiguidade, né, que graçou, atingindo todo o mundo conhecido a partir do Egito, e que é hoje considerado o verdadeiro fim da Antiguidade, porque ela causou um despovoamento tamanho dos dois grandes impérios, as duas grandes forças geopolíticas da época, que era o Império Bizantino e o Império Persa-Sassânida, de tal forma que impediu a expansão e a manutenção dessas forças políticas, especialmente na Europa e no Oriente Médio. E, segundo os autores que defendem essa posição, ela é a razão a razão do nascimento da Europa, né? Sem a presença dos exércitos bizantinos na Europa, foi possível aos nascentes estados bárbaros se independizarem e criarem e se solidificarem. Ao mesmo tempo, nós temos os árabes, né, crescendo como uma potência econômica, política e militar. E, de novo, sem o controle das outras, desses dois grandes poderes econômicos. Tome uma aguinha aí, porque o dia está seco. E a conversa promete. Bom, então os árabes, o crescimento dos árabes também decorre disso. A peste bubônica voltou 8 séculos depois, né? E é a conhecida peste negra, que é o que todo mundo conhece, ouviu falar, e que praticamente marca o fim da Idade Média, né? Inclusive, existem teóricos que dizem que, de novo, o grande despovoamento, né, causado pela peste bubônica, lá no século XV, é responsável, e as mudanças sociais, políticas, econômicas que ela propiciou, é o responsável pelo
renascimento, né? Inclusive disse que o Sim. renascimento é o resultado. O mundo vinha num crescimento populacional, econômico grande, importante, e foi freado. Com isso, também, a peste reduziu os problemas ecológicos, o desmatamento e assim por diante. Uma terceira grande epidemia importante foi a gripe foi o espanhola. cólera. A cólera antes. O cólera, que foi o responsável pelo aparecimento, pela criação dos primeiros departamentos de saúde nos governos europeus, inicialmente em Londres, e depois, logo em seguida, nos vários estados europeus. Né? Então, a criação da saúde pública, o cólera, a saúde pública é o resultado das epidemias de cólera. É para atender ao, de novo, grave problema sanitário, político e econômico que se criam na estrutura do Estado, na estrutura dos governos, os chamados boards of health, os departamentos de saúde. Né? Sim. A gripe espanhola, que é a que você se referia, também foi um importantíssimo fator de estímulo a que essa situação, a existência de departamentos de saúde, de uma legislação sanitária, fosse desenvolvida no mundo inteiro, inclusive no nosso país. No nosso país, ela foi responsável por, enfim, aquele projeto de reforma proposto por Oswaldo Cruz no início do século, enfim, amadurecesse, fosse aceito pela nossa elite e fosse aprovado no Congresso, porque o Oswaldo Cruz morreu sem ter obtido tudo o que ele queria. Ele fez tudo o que fez sem apoio, sem dinheiro. Né? Mas foi a gripe espanhola que mostrou, deixou evidente para o povo de que o governo, na mão daquela aristocracia do café com leite, que você vai se lembrar da sua aula de história, não estava interessada e o povo se sentiu absolutamente abandonado, como absolutamente foi abandonado pelas elites brasileiras, e foi uma resposta do governo, né, e frente ao clamor popular causado pela doença, da população se sentindo abandonada pelo governo, que permitiu que se criasse o Departamento Nacional de Saúde, com Carlos Chagas à frente. É certo que havia um movimento na classe médica e entre os trabalhadores de saúde, capitaneado, entre outros, por Carlos Chagas, que eram chamados os novos sanitaristas. Era um conjunto de jovens que lutavam pela melhoria das condições de saúde, de saneamento da população, e que tinham um projeto que melhorava e ampliava o projeto de Oswaldo Cruz. Por isso que essa criação desse departamento foi chamada de Reforma Carlos Chagas, né? Porque foi o Carlos Chagas à frente e esses novos sanitaristas trazidos, então, para dentro dos organismos de Estado, e a partir daí a gente, então, tem no nosso país uma estrutura de saúde no âmbito do governo. Então, a gente vai falar agora, pincelar algumas curiosidades que algumas dos nossos espectadores desconhecem. Por exemplo, hoje é tão falado, lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos, as mãos podem ser condutores de vírus, bactérias, de doenças. Conta para a gente o detalhe de crianças e mães que morriam no parto e por quê? 1845, em Viena, existia um médico obstetra chamado Ignaz Semmelweis. Ele é o inventor do que hoje nós conhecemos como vigilância epidemiológica. Ele viu que haviam duas enfermarias nas quais as mulheres iam para ter seus filhos. Uma era atendida
pelas parteiras, na outra era atendido pelos estudantes de medicina, era um hospital universitário. E ele viu que, naquelas que eram atendidas na enfermaria pelos estudantes universitários, tinha uma taxa de mortalidade materna por febre puerperal 2 a 3 vezes maior do que a das parteiras. Ele começou a observar, começou a estudar e chegou à conclusão de que, lembra, não existia micróbio, ninguém sabia dessas coisas de micróbio. Sim. Pasteur ainda não tinha nascido, ninguém sabia disso. Mas ele achava que tinha alguma coisa na mão dos médicos que era levada para o parto e que causava... E mandou todo mundo lavar as mãos antes do parto. Isso foi no dia 15 de abril de 1845, onde ele baixou essa ordem. Criou uma celeuma, causou um problema sério, ninguém queria... Revolta geral. A partir daí, essa coisa vem crescendo. Logo em seguida, se descobriram os micróbios, se viu que as mãos eram uma forma de transmissão importante disso. Controle de infecção hospitalar, ou seja, entender que o hospital poderia ser uma forma, as coisas que acontecem no hospital poderiam ser causa de infecção, né? Esse conceito de infecção hospitalar começa a ser enfrentado, especialmente nos Estados Unidos, na década de 70. No Brasil, nós temos um programa de controle de infecção hospitalar desde 1986. Do qual você fez parte como... Do qual eu fiz parte e fui um dos coordenadores desse programa. E foi aí que nós instituímos um programa e uma campanha de comunicação social de lavar as mãos. A gente instituiu o dia 15 de abril, que foi o dia lá do Samuel Paz, como o Dia Nacional de Lavar as Mãos, e começamos um trabalho junto aos hospitais e aos trabalhadores de saúde para lavar as mãos. Então, e não tinha isso não tinha. Foi uma dificuldade muito grande convencer administradores hospitalares, e principalmente os arquitetos que desenhavam hospitais, a construir pias. Não tinha pias. Mesmo que o sujeito quisesse lavar a mão, ele tinha, depois de atender um paciente, por exemplo, ele, na maioria das vezes, ele tinha que sair do quarto do paciente ou do leito do paciente e ir a um lugar lá do outro lado do corredor onde tinha uma pia para lavar a mão. Álcool gel é uma coisa mais moderna. A gente tinha, na época, no máximo, álcool puro, álcool 70, que é um... Né? Mas isso dava muito problema porque deixava a mão de todo mundo ressecado, especialmente os estamos recebendo aqui, tem um cumprimento para você, que eu estou recebendo por outra ferramenta aqui. A Liliane, de Psicologia, tá uma ótima conversa. Gerlane, boa noite. Maria de Fátima, boa noite. A Maria Gontijo, Maria Cândida, hoje. Tem a Fátima Carvalho, que essa conversa é muito interessante para os esclarecimentos. E a Eliane Cruxem está dizendo, Romero, boa noite. Certamente uma conhecida sua. Temos bastante gente aí. É uma amiga e uma colega de trabalho. Caio, você imaginar que, quer dizer, no ano que eu tive o filho, estava sendo instalado um movimento desse, uma cultura dessa, que para mim já era assim, secular e secular. Partindo para os vírus, aí vamos falar de influenza, ebola, H1N1, esse espectro viral é de uma potência gigante, que, claro, que lavar as mãos ajuda, mas eu queria que você fizesse um apanhado desse momento. Ebola, a gente também não teve vacina. H1N1, ela se transforma, o vírus se transforma rapidamente. Isso significa, então, que o nosso tão pouco desejado coronavírus, ele também tem uma mutação muito forte e ele já tem 10 gerações para frente depois que chegou. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Os vírus, olha, desde que o homem saiu das florestas e resolveu deixar de ser caçador-coletor e ser pastor e agricultor,
ele trouxe para o seu convívio uma série de animais, gado, porco, cachorro, Galinha. camelo, galinha, e os ratos que vieram atrás, vieram atrás da comida, ao mesmo tempo que passou a desmatar e alterar o ambiente natural grandemente para produzir grãos, certo? Com isso, ele passou a conviver, ele desarticulou uma série de equilíbrios existentes e passou a se contaminar com essas doenças que estavam equilibradas nesse ambiente e que eram dos animais, as chamadas zoonoses. A grande maioria das nossas doenças vieram daí, né? Você está vendo a discussão hoje da origem do corona. Exato. O corona provavelmente vem de um vírus híbrido de cobra e de morcego. Quer dizer, nós estamos pegando vírus dos animais. Bom, desde então, a gente tem tido o que se chama, de tempo em tempo, que nós chamamos de doenças emergentes, doenças novas que aparecem, né? Você citou várias delas. Talvez a mais famosa seja a AIDS, né? Que apareceu no início da década de 80. Que também não tem vacina ainda. Até hoje, isso é uma coisa que... Apesar do grande esforço mundial nesse sentido. Sim. Né? Mas, com certeza, você tem razão, os vírus, mais do que as bactérias, hoje estão sendo um problema bem mais grave. Tem um estudo que ficou famoso, foi publicado, acho que no Lancet, de um epidemiologista, que fez um levantamento sobre, num determinado período dos últimos 10 anos, quantos vírus novos apareceram no mundo. E é um número bem alentado, né? Alguns deles dão certo para eles, vírus, como é o caso desse aí, né? O do ebola e o da gripe. Você também, dentro dessa linha, a gente vê que, de ano em ano, tempo em tempo, década em década, X em X período, há esse fortalecimento do vírus com relação aos seus hospedeiros e às suas vítimas, vamos dizer assim, e que eles potencialmente crescem de maneira a se tornarem praticamente indissolúveis. Isso aí está diretamente ligado também a essa evolução, a esse crescimento, a essa vida urbana da nossa sociedade? Sim. Não só a vida urbana, né? Lembrar que a AIDS, por exemplo, nasce da entrada do homem em ambiente selvagem e se transmite por via rodoviária, trem e ônibus, certo? Isso sem falar também dos criatórios de porcos Exatamente. De grande rotatividade, né? De grande... Uma coisa é você criar porcos, galinha, né? em escala doméstica ou em pequena escala. Se nessas condições aparecer um vírus novo que consiga passar do porco ou da galinha para o porco, vice-versa, né? E dele para o homem, a coisa dá para controlar ainda, porque você está em pequena escala, você abate um pequeno número de aves, você controla isso. Agora, quando você começa a produzir gado, porco, aves em escala industrial, em confinamento de espécies, idades, aves e animais de idades diferentes... Não detecta o transmissor número 1, não sabe de onde veio. Isso favorece o aparecimento dessas mutações, porque isso são mutações que o vírus sofre, né? E que, lá pelas tantas, uma dessas mutações lhe confere a possibilidade de infectar um ser humano, que até então ele não tinha. Ele era um vírus de porco, ele era um vírus de galinha, ele era um vírus de ave selvagem, certo? E com isso ele ganha
Sim, fale. Hoje ele ganha vida, ganha proporções enormes, não é? Isso, E a isso. gente não tem, primeiro, a rapidez para identificar de onde veio, se ele veio do porco, da galinha, do morcego, da cobra, do rato, do peixe da até nós feira. fazemos isso. Isso nós estamos fazendo. Isso nós temos laboratórios, nós temos conhecimento de genética, nós temos uma Organização Mundial da Saúde que cria uma rede de pessoas, de laboratórios, de cérebros, de médicos, de hospitais, que faz com que, rapidamente, o conhecimento produzido num ponto dessa rede seja distribuído para toda a hora. Então, para isso, nós temos. Essa não é a maior preocupação. Não, a maior agora, veja preocupação é bem. que esse vírus está viajando de avião agora. É isso que eu estou dizendo. Antes, ele ia de caravana, claro, de camelo, pelo deserto, de navio, pelo Mediterrâneo. Isso. Mais tarde, de trem e caminhão, e agora ele está vindo de avião. A gente tem toda uma inteligência, e aí viva a tecnologia, que nesse momento tem alguém do Japão falando com outro da Noruega, da Argentina, do Brasil, do Chile, da Escandinávia, preocupado com uma coisa só. Isso existe. Agora, o vírus também, por sua vez, é muito rápido. O seu desempenho é extremamente rápido. E aí, junte-se a isso. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Brasil agora, nós sermos um país... A produção mandou para mim aqui agora dados, né, que a gente tem. Nós somos o 112º na posição internacional de saneamento, no ranking de saneamento. Nós temos 48% da população sem coleta de esgoto. Isso é do Instituto Trata Brasil. Se nós temos esse quadro, né, da rapidez, de várias origens possíveis, animais, de avião, por satélite, por drone, sei lá o quê. Nós temos situações, critérios ambientais pouquissimamente rígidos, protocolos recentes, como você está dizendo. Nós estamos muito mais vulneráveis do que nos parece hoje, né? Do que nós estamos vendo hoje. Nós estamos aí controlando esse corona. Não é bem assim, não. Não. Eu acho que nós não estamos controlando o corona. Eu acho que outros países estão a caminho, alguns países têm conseguido boa resposta, mas, sem dúvida, nossa questão de saneamento é gravíssima, né? E ela favorece a transmissão de doenças, especialmente as doenças de transmissão hídrica, as que se transmitem pela água. No caso específico do corona, essa situação agrava o nosso problema porque um dos principais mecanismos de controle que estão sendo propostos é a higiene de mãos, é lavar tomar banho, é lavar seu cabelo, é lavar sua mão. Agora, se a pessoa não tem água corrente ou tem dificuldade de acesso à água, onde é que ela vai? Né? Nós estamos vendo as favelas do Rio de Janeiro. Olha, nós não vamos construir pia aqui, porque é caro, é o depoimento de um morador. E não tem água. O que eu vou fazer com a pia aqui dentro de casa? E outra coisa, essa situação de saneamento geralmente se associa com outras condições de habitação que favorecem a aglomeração no ambiente domiciliar e, com isso, favorece a transmissão dessas doenças que são de transmissão respiratória, como é o caso desse nosso vírus, que além de ser de transmissão respiratória, ele é muito transmissível. Ele é facilmente transmissível de uma pessoa para outra. A Eliane está perguntando em quanto tempo você acha que teremos, ou teríamos, ou certamente teremos uma vacina contra a Covid? Eu não sei. Eu acho que isso é difícil de dizer. Existem um número muito grande de vacinas candidatas, como são chamadas, né? Laboratórios, principalmente laboratórios privados, lembrar que, na maioria das vezes, contando com financiamento público, e também laboratórios estatais e universitários que estão
desenvolvendo vacinas. Tem algumas mais adiantadas, outras, cuja produção está mais adiantada, mas isso é um trabalho que depende, que, na melhor das hipóteses, leva 2 anos. Né? Tem e aí gente você... dizendo que em 1 ano e meio a gente deverá ter uma vacina. É possível, mas não sei se teremos vacina para todas as pessoas que será necessário. Eu acho que a gente não vai conseguir tão cedo uma situação confortável de vacina. Mas se a gente olhar aqui, então, o quadro é gravíssimo, que eu vejo alguns autores que você cita, e a bibliografia da sua bibliografia, que se a gente não conseguir, não é isso que você diz, mas a legenda se a gente não conseguir algo muito eficaz rapidamente, nós vamos passar de 60 milhões de mortos pela Covid. Sim. E fazer alguma coisa eficaz rapidamente, hoje, é distanciamento social, é comunicação, é informar as pessoas e comunicar de uma forma que elas entendam o que está acontecendo. E comunicação isso não é só um você problema... dizer e eu compreender. Não é você dizer do seu jeito. Comunicação é você dizer do jeito que eu, receptora, compreenda. Então, se você vai falar para uma população que não tem estudo, ou tem outros valores referenciais, ou tem uma linguagem própria, você não vai dizer o vírus pandêmico... O que é, gente? Agora, põe isso na linguagem dele. A pessoa entende que você não está falando para ela, porque isso não faz parte do universo dela. Né? Isso o Nizam Guanais fala. Então, você estava falando, hoje é distanciamento. Sim, mas até quando? Porque também não dá para ficar até a vida toda distante. Até que as curvas comecem a cair. O que eu acho é o seguinte, essas últimas grandes pandemias pelas quais a gente passou, nos ensinaram muitas coisas. Nos ensinaram a trabalhar em cooperação internacional, a construção dessas redes de laboratórios, de clínicas, de universidades, que permitem que a informação produzida circule rapidamente. Né? E, principalmente, mostraram para os países que, se elas não tiverem serviços de saúde pública bem organizados, com gente formada, com recursos, com laboratórios, com computadores, nós, cada vez que tiver uma gripe dessas, uma pandemia, um corona, nós vamos ter o mesmo trabalho. Né? A SARS, em 2003, durante a epidemia de SARS, em 2003, que você também se lembra, uma epidemia que graçou principalmente no Oriente, e que, como nessa aqui, deixou as cidades vazias, esvaziou Beijing. Você pode imaginar Beijing vazia? Tamanho foi o medo que isso causou. Né? Bom, essa pandemia de SARS mostrou que o mundo inteiro, mesmo os países desenvolvidos, não tinham sucateado seus serviços de saúde pública, serviço com pessoas e inteligência para controlar doenças. Não é só assistência médica, é uma inteligência epidemiológica, com laboratório, com computador, com gente, principalmente com gente, com carros, com equipamentos, certo? Isso ficou assim, tanto que uma autoridade chinesa chegou a dizer que a SARS foi o maior presente que a saúde pública chinesa teve, porque foi a partir da epidemia de SARS que os chineses se organizaram e reconstruíram seu serviço de saúde pública. Eles não estariam nas condições que eles têm hoje de atacar essa pandemia se eles não tivessem aprendido a lição. E isso, eu acho que o que você se referia, que eu não tenho certeza se a gente está aprendendo a lição. É isso que eu queria saber. Se a gente não aprender essa lição, a gente vai apanhar muito daqui a X anos. Eu tenho algumas perguntas aqui, porque a gente tinha parado lá no meu pavor quando eu citei os 62 milhões
de mortos. O isolamento ou distanciamento social não é só um meio de adiar os contágios? Ou seja, no momento em que sair às ruas, vamos ser contaminados? Que o senhor responda bem objetivamente. Não, eu acho que não é possível responder isso agora, né? A gente está conhecendo cada dia mais, mas ainda não sabemos totalmente como é que esse vírus se comporta, né? Os que defendem que não deve haver afastamento social entendiam que esse vírus causaria imunidade nas pessoas afetadas, né? E que essa imunidade serviria como uma barreira de proteção para as demais pessoas de uma comunidade. O que o que costuma se chamar de imunidade de rebanho, né? Ou de manada. Numa manada de animais, os menores, os filhotes e os doentes, os mais velhos, são mantidos no meio da manada e os mais sadios em roda, quando a manada tem que se deslocar. Então, seria mais ou menos essa a ideia, de que as pessoas ficavam imunizadas e aquelas que não puderam ser imunizadas ou que não foram afetadas, que não têm vacina ou que não podem tomar vacina, elas seriam protegidas. Só que a gente está chegando à conclusão de que a imunidade causada por esse vírus não só é fraca, como é temporária. A gente ainda não sabe se esse vírus confere uma imunidade efetiva e duradoura. Então, essa história, vamos deixar rolar para ver como é que fica, não vai dar certo. Vai dar certo, vai morrer muita gente, né? Até porque essa história que só idoso, que o grupo de risco hoje é muito mais abrangente. Doutor, e essa questão de existir diversos tipos de coronavírus em morcegos na China, o senhor acha preocupante? É preocupante na medida daquilo que a gente vinha discutindo antes, de que esses vírus, todos que estão emergindo, todos não, mas os principais que estão dando problema, são vírus de animais que cruzam a barreira das espécies, eram vírus que se transmitiam entre porcos, entre frangos, entre morcegos, né? E hoje eles estão, por mutações e por condições como aquelas que a gente falou, de criação de animais em escala industrial, estão conseguindo uma capacidade de passar para o homem e de se transmitir de um homem para outro homem. Certo? Perfeito. Então, isso é um risco, mas é um risco altíssimo também, né? Mas é um risco que não dá para calcular também, né? Por isso a gente tem que estar preparado. Por isso temos que estar preparado, porque quando isso acontecer, se eu tiver um sistema de saúde bem organizado, eu rapidamente posso controlar esse foco. Então, agora, se eu não tenho vigilância epidemiológica, se eu não sei o que está acontecendo, se os números de casos não aparecem, quantas pessoas... Vamos partir do princípio do que a gente é hoje. Um sistema de saúde absolutamente fragilizado, apareceu dinheiro, sim, muito recurso que saiu foi desviado, secretários de saúde, prefeitos presos porque venderam por milhões, quer dizer, a coisa é assim, é de dar um desânimo com o ser humano. Da nossa realidade para frente, em que a gente pode se preparar? Mas antes eu quero fazer aqui um elogio que acompanhei de perto sua campanha contra o cigarro em ambientes fechados, luta longa e vitoriosa. Sua história é bem de ser pioneiro nas atitudes, né? Como se preparar daqui para frente? Como é que esse país pode se preparar? Primeiro, banindo todos os ladrões, né? Eu não estou falando de utopia, vamos falar na real. O que a gente pode fazer? Está se falando muito o novo real, a nova realidade que aparecerá depois que a gente sobreviver a essa pandemia. A única coisa positiva que eu acho que é possível, que a gente tenha ganhado dessa pandemia, é que as pessoas estão cada vez mais reconhecendo a importância do Sistema Único de Saúde. Isso.
que, se não fosse o Sistema Único de Saúde, Verdade. as coisas estariam muito, muito piores. E Então, médicos que estão se dando sangue ali. sim, isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. Então, Mônica, você vê que os países europeus todos estão reforçando o seu Sistema Nacional de Saúde. O primeiro-ministro inglês, quando ficou doente, foi atendido no Sistema Público de Saúde. Público, verdade. Inglês. E você está vendo nas ações de comunicação social do governo inglês uma tarjazinha embaixo: salve o Sistema Nacional de Saúde. Isso. Salve o Sistema Nacional de Saúde. Então, uma das coisas que nós precisamos reverter rapidamente é essa política de governo que vem desde o governo Temer e se agravou no governo Bolsonaro, de, como para usar suas palavras, fragilizar o sistema de saúde, desfinanciar o sistema de saúde, não entender como é que funciona o sistema de saúde e negá-lo. E aí nós vamos entrar numa questão, me parece, queria sua opinião, de gestão. Ou seja, nós estamos aqui, população, sem informação, sem a informação adequada para o meu nível de conhecimento ou de compreensão. Nós estamos sem liderança na condução, sem gestão de qualidade. Eu não estou falando se é inteligente, se não é, se é honesto, se não é. Estou falando de gestão. E de gente que conheça profundamente o SUS, como é que ele funciona. Não adianta colocar o médico ali, por exemplo, esse último que esteve, que eu até me esqueci o nome dele, esse último que saiu, entrou rápido e saiu, que é um oncologista famoso e tal. Alguém pode me lembrar aqui o nome dele, gente? Taishi. O doutor Taishi, ele é um excelente médico famoso, oncologista, mas ele nunca transitou... Não precisava disso na sua biografia, né? Não, ele falou que queria passar aqui na minha biografia como ministro de saúde. Eu não precisava, pelo amor. Ele não conhece aquele assunto. Como é que num país com essa dimensão continental vai ter uma equipe que não conheça o funcionamento, carências e potencialidades do SUS completamente? E é isso que nós temos agora, né? Não é por falta de gente, não é por falta de conhecimento, não é por falta de epidemiologista, não é por falta de pneumologista, de capacitação, não é por falta de sanitarista. As equipes do Ministério da Saúde estão sendo colocadas de lado e estão sendo praticamente impedidas de trabalhar pelos militares que tomaram o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi tomado por um grupo de militares e está sendo impedido de trabalhar. O que eu penso, Caio, é assim, eu acho que esse momento é um momento que de azul e vermelho só os Parintins lá do Pará, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter um país só, um povo só, um propósito só, nossas ideologias não podem ficar virando briga de WhatsApp. Eu estou de mal de você, então agora eu não vou te dar bezetacil no bumbum. Agora eu acho que agora é hora de todo mundo se unir, os poderes se unirem, sabe? Nós temos uma democracia instalada, então nós temos um Supremo, nós temos o Legislativo, que todo mundo pode se unir para isso. Mas, como o nosso assunto não é resolver o problema político, é ouvir da sua sabedoria, esse seu final aqui, eu queria, ainda voltando lá nos porcos, eu queria saber o seguinte: afeta diretamente. Você acha que esse agrobusiness, de forma alguma, aqui responsabilizando ninguém, precisa repensar a forma, a agilidade, a dinâmica de seus criatórios todos para que isso possa eventualmente entrar num protocolo de educação ou de vigilância sanitária maior, que eu quero dizer? Sem dúvida. E não é o que eu acho. Isso aí está... Cada vez mais pessoas estão pensando, estudando e propondo nesse sentido, né? Essa sistemática de produção de animais em escala industrial para a produção de alimentos é uma bomba relógio
né? Isso não é só lá no criatório, não é só lá no criador, é também no frigorífico. Hoje, todos os frigoríficos do mundo têm problemas sérios de epidemia de coronavírus entre seus funcionários. É sério isso, né? Muito Então, sério. essas condições são insalubres, além de ser um problema de massacre de animais, né? Os animais estão sendo tratados com uma falta de civilidade. É um problema complexo, porque a população do mundo está crescendo, há uma demanda enorme por proteína, e é uma mudança cultural também, né? É Ou verdade. seja, até a sua comida é política. Na hora que você opta por comer frango ou por comer porco, você está fazendo uma opção política. As pessoas dizem, agora está misturando também... nutrição com política. Não estou, ela é tudo intrinsecamente... é política. Tudo é política. Agora, nem tudo tem que ser... Pelo contrário, se a política não fosse partidária ou não fosse de interesse pessoal, fosse exercida no pleno poder de sua significância, isso seria fantástico. Agora, eu, que como frango, eu posso escolher a procedência dele, pelo menos, ter um pouco mais de observação nesse sentido. Eu já venho fazendo há algum tempo. Então, isso aí é alguma questão. Agora, eu queria finalizar perguntando a você: há esperança no fim do túnel ou a gente ainda fica enlouquecido nesse isolamento, sem informação, sem... Sabe quando você está caindo no abismo e não tem ninguém para dizer assim, pode deixar que vai ter jeito? Nós estamos meio assim. O que você acha como médico? Eu acho que é preciso reverter essa política de governo, porque isso é uma política desse governo, né? E deixar os sanitaristas trabalhar. E eu não sou sanitarista, é claro, né? Os epidemiologistas, os pneumologistas, as pessoas... Nós temos, gente, nós temos uma capacidade, nós temos recursos humanos de excelente qualidade. Verdade. E outra coisa, a nossa política de relações exteriores. O Brasil está se afastando do resto do mundo, está se afastando não só está querendo sair da OMS, vai ser, sabe? Então, medicamentos, tá? Todo esforço mundial para produzir medicamento, todo esforço mundial para produzir vacinas. Nós vamos ficar... Um amigo disse ontem, eu acho a OMS nota X lá, aqui, me disse por telefone. Eu falei, mas a gente não tem... A OMS existe. Com nota 1, 0, 10, ela existe. E ela é a Organização Mundial de Saúde. Agora, se presta, se não presta, é outro problema. A gente é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Então, sem dúvida. Sem dúvida. Existem críticas, existem projetos de melhoramento da Organização Mundial de Saúde. Isso não é de agora, mas é o que nós temos, como você diz, é para hoje. E o diálogo não tem que ser pessoal, sabe? Eu acho que verde é feio, então você não vai usar. Não é, eu acho que não tem que ser ideológico. A gente tem que pensar no momento num plano muito maior, mas há uma visão muito mais holística. Então, você diz que o governo precisa mudar a sua conduta e, para você encerrar, diz para mim o que você acha que vai ficar de marca quando isso passar. Como eu lhe disse, a única coisa que eu vejo é o reforço do SUS. Eu tenho dúvidas de que as pessoas, em geral, tenham se dado conta como isso aconteceu no resto do mundo, né? E que a gente vai conseguir ter um movimento popular dos trabalhadores de saúde no sentido de recuperar esses anos que a gente perdeu, especialmente a partir do governo Temer para cá, né? Eu realmente... Termine. Eu acho que isso é o grande ganho que a gente tem. Se a gente não conseguir reverter essa política de governo rapidamente, eu acho que a gente ainda vai ter muito problema pela frente, porque nós somos um dos poucos países do mundo que estamos
terminando com o distanciamento social, com uma curva de casos e de óbitos em ascensão. Eu acho e ainda está longe do platô, é capaz de ser, sabe? Eu acho que isso devia ser pensado, porque pode ser uma ação criminosa desses governos, porque a curva vai voltar a crescer, nós vamos voltar a ter casos, nós vamos ter que voltar, sabe? A gente vai ficar indo e voltando, retrocessos, vidas perdidas, né? Dores enormes. Caio, eu quero dizer hoje, o seguinte... O Papa hoje, só para lembrar que as pessoas estão dizendo, mas quem está morrendo são os velhos. Os velhos são a história e a experiência da nossa comunidade. Vamos botar fora isso. Nós podemos nos dar o luxo. É isso que a gente quer? Não, e mais. E não é só os velhos, estão morrendo jovens, estão morrendo crianças. Crianças agora. E a situação pode piorar. A gente não sabe o que vem pela frente. A gente não conhece esse vírus por completo. A gente ainda pode ter surpresas. Nós não conhecemos o inimigo e ele não discrimina ninguém. Eu quero dizer que o livro do Caio, Saúde Política, Doença como Protagonista da História, você pode comprar, mandar um e-mail para ele, que é romero.luizcarlos, com Z, luizcarlos@gmail.com. Eu li e durmo hoje menos ignorante e mais feliz por ter conversado contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. A oportunidade foi ótima. Foi um prazer. Valeu, gente. A live vai ficar aqui no Facebook. Até. Tchau, tchau.